Fala pessoal, já estamos ao vivo no Facebook. Já estou preparando aqui para a gente entrar no Instagram também, enquanto o pessoal vai chegando aí para a nossa live. Certo? Vamos lá, hoje a gente vai falar a respeito do logo do Rodrigo Silveira. Foi um trabalho bem bacana aqui para a gente na Mood. A gente pôde explorar bastante técnica para fazer esse logo e o resultado foi bem bacana. Certo, vamos lá então. Aqui a gente está também ao vivo no Instagram, tá? Mandar um oi aí para o pessoal do Instagram, deve estar chegando também já agora. A gente marcou 12h15, são 12h16, então tá tudo certinho, estamos no horário marcado. Bom, pessoal, eu vou começar a live e conforme o pessoal for chegando, vai dando uma olhada aí no que a gente conversou. A gente está testando essa nova ferramenta também de live, porque a gente nunca fez, né? Então, vamos começar a testar isso e também a gente acaba conversando um pouco mais com a nossa audiência. Se não ao vivo, o vídeo fica lá salvo e dá para olhar a qualquer momento. Certo, pessoal? Então, assim, ó, o Rodrigo Silveira é um músico aqui da cidade de Rio Grande, e ele procurou a Mood para refazer, né, para fazer um redesign do logo dele. Ele tinha esse logo aí que vocês estão vendo na tela, certo? Esse aqui era o logo, o primeiro logo dele. Aliás, não o primeiro, né? Na verdade, o último logo que ele estava usando. Então, o que acontece? O Rodrigo precisava refazer esse logo, fazer um redesign desse logo, porém, ele gostava de alguns elementos, certo? Então, eu preparei aqui só um resuminho aqui do briefing, do que a gente conversou, do que o Rodrigo precisava, certo? Então, o que ele me pediu? Ele precisava de alguma coisa, de um logo que fosse mais genérico, porque ele trabalha com vários tipos de música, né? Ele é um músico que trabalha com vários estilos, então a gente não podia utilizar nada que fosse muito nichado, nada que fosse muito parecido com logo de outros estilos, certo? E era, inclusive, uma reclamação dele, depois a gente vai falar a respeito disso, tá? Então, ele me pediu para usar como base esse logo anterior, porque ele gostava de alguns elementos desse logo anterior, tá? Então, as características que ficam mais claras e óbvias nesse logo anterior dele aqui, são as letras, que são mais retas, né? Letras mais simples aqui, a fonte mais simples, aliás, é uma fonte clássica de internet mesmo. A gente também nota um grande contraste aqui, né, preto com branco, e tem uma forma geométrica aqui que está roubando toda a cena, né, que é esse triângulo aqui que está por trás, que forma um triângulo, na verdade, que está meio que roubando a cena, né. E uma reclamação, a reclamação principal dele aqui foi em relação a essa questão de que o logo lembra música eletrônica. Tá? Então, é um logo que dá uma característica aí de música eletrônica. O pessoal do Instagram, acho que caiu aqui a conexão, deve estar reconectando. Infelizmente, o sinal está fraco, mas vamos lá. Então, essas aqui foram esse aqui foi o briefing, né, que foi passado pelo Rodrigo, é tudo que a gente conversou a respeito do logo dele, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou o trabalho que a gente fez para o Rodrigo, como é que ficou o logo dele no final das contas, levando em consideração todo esse briefing aqui que foi passado. Então, aqui a gente tem o logo novo do Rodrigo, tá? Vejam que é o estilo Mood aqui de fazer logo, né? Esse é um estilo bem clássico. Aliás, bem clássico não, é um estilo bem marcante da Mood, que são essas linhas mais simples, certo? Essas linhas mais retas, um logo sem muito mimimi, vamos dizer assim. Um logo bastante simples,
Tá? Então, essa é uma característica nossa, do nosso trabalho, a Mood trabalha desse jeito, e as pessoas têm nos procurado devido justamente a essas questões que a gente leva em consideração. Certo? Então, vejam que o projeto ficou genérico, como foi solicitado pelo Rodrigo, né? Com esse logo, ele pode explorar outros estilos, vamos dizer assim. Tá? Então, eu estou interagindo aqui com o pessoal do Instagram também, mandando um oi para todo mundo aí que está olhando. No Facebook, infelizmente, a distribuição do Facebook é muito, muito pequena ultimamente, e o Instagram que está um pouquinho melhor nesse momento. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, esse é o logo novo, né, do Rodrigo Silveira. Agora vamos falar um pouquinho dos elementos que compõem esse logo, certo? Eu estou usando o próprio Corel aqui para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais direto também, sem muito mimimi, certo? Então, aqui está uma prévia do que aconteceu, de como a gente chegou, principalmente nesse símbolo do Rodrigo, certo? Vejam que a gente usou uma composição aqui de alguns itens desse logo dele. Primeiro, a letra R, da inicial do nome dele, mais a letra S, aqui a gente tem um R, ó, mais a letra S que está aqui, certo? Um R e um S, e mais uma colcheia, a gente tem aquele símbolo do Rodrigo Silveira, certo? Então vejam a simplicidade com que foi desenvolvido aqui esse símbolo do logo do Rodrigo, certo? Acho que aqui a gente já vai mostrar ele com um fundo aqui, né? Que é uma foto do próprio Rodrigo, em cores mais escuras. Só voltando aqui um pouco, pessoal, eu gostaria de destacar também com vocês que lá naquele logo antigo do Rodrigo, existia esse triângulo aqui por trás, que era um ponto que ele queria manter. Porém, a gente não podia manter esse triângulo da forma com que ele está aqui, né? Porque aqui, como eu falei lá no início da live, ele está roubando a cena aqui de tudo. Então, o que a gente fez? A gente inseriu esses triângulos aqui dentro da letra V e na letra A do nome dele, certo? Outra questão que era importante para ele no logo antigo era essa onda aqui, tá? Essa onda, ele achava um elemento bacana, mas, segundo ele, no nosso briefing, ele não conseguiu fazer com que isso fosse visto, né? Então, ele até descartaria essa onda aqui para o logo novo. A gente não descartou totalmente, né? A gente deixou ela em formato de movimento aqui só. A onda não está óbvia aqui, mas vejam que tem um corte aqui na letra I e depois na letra L. Isso dá uma ideia de movimento, de uma onda, certo? Vejam que existe tipo como um caimento aqui, tá? Então a onda de alguma forma está representada aqui. E esse ponto aqui no final foi só para dar um toque, um elemento mesmo, para finalizar com um movimento no logo aqui do Rodrigo, certo? O logo funcionaria sem esse ponto, sem problemas, porém, a gente considerou como um ponto importante aqui para dar um destaque, até porque aqui no final a gente termina o logo com duas formas bastante simples, que é um círculo e um triângulo. Acabou agregando bastante aqui, certo? Então, vamos seguir aqui. A paleta de cores que a gente usou foi justamente a questão de uma foto aqui do Rodrigo. A gente usou mais ou menos as cores que estão dispostas aqui dentro dessa foto para compor as cores que vão fazer parte aqui do logo do Rodrigo, tá? Então aqui, ó, mostra um pouquinho de como o logo se comporta com cada uma daquelas cores, daquela paleta de cores lá, e é claro, o branco aqui, né? Ok? Aqui a gente fez uma apresentação do logo com um background preferencial, né? Também com base nas cores daquela foto do Rodrigo, certo? E aqui a gente tem as adaptações do logo dele, porque o Rodrigo vai estar presente em muitos flyers, em muitos tipos de materiais.
em materiais diferentes. Então, essa é uma questão também importante para a cor ser só branca ou ser só uma das cores aqui da palheta, porque a gente precisa ter um destaque maior dentro dos materiais de divulgação. Normalmente, material de divulgação de festa, ele usa muita cor, né? Então, a gente precisa sempre ter um contraste alto aqui, tá? Aqui uma adaptação do logo, mais vertical. Aqui a forma preferencial, certo? Mas aqui ele numa forma mais vertical. E aqui as formas mínimas de representação. Então, vejam que o logo funciona só com o símbolo, mas ele também funciona só com o nome, um logotipo puro aqui, certo? E aqui algumas aplicações do logo do Rodrigo, para ver que ele funciona em diversos materiais. Aqui uma brincadeirinha com uma capa de CD. Aqui uma guitarra com o logo no formato mínimo dele. E aqui o logo numa palheta, naquele modelo vertical que a gente viu agora há pouco. Tá? E aqui só para encerrar, pessoal, o logo foi concebido de uma forma um pouco mais básica aqui, certo? Com aquele RS que eu mostrei para vocês, R, Rodrigo e S, Silveira, certo? A gente concebeu ele assim, e depois a gente jogou aqui para proporção áurea, né? Para dar alguns ajustes e deixar o logo um pouco mais redondinho, funcionando de forma mais redonda, vamos dizer assim, né? Aqui estão todos os círculos que foram usados para compor o logo. É uma espécie de grid, né? O pessoal pergunta se usa grid, se não usa. Eu uso em alguns momentos, por exemplo, aqui é como se fosse um grid, né? E aqui um grid com base na proporção áurea aí para ter um resultado um pouco mais uniforme, um pouco mais bonitinho, mais certinho. Certo, pessoal? Então esse aí foi... a gente dissecou um pouco do que aconteceu aí no processo de criação do logo do Rodrigo. Então a gente tem aqui um antes, de como era o logo dele, e aqui um depois de como a gente aqui na Mood deixou o logo do Rodrigo. Beleza? Qualquer coisa, só chamar, a Mood está sempre disponível, certo? Procurem a gente aí nas redes sociais. E é isso, um abraço para todos e boa segunda e boa semana. Valeu, tchau, tchau.